Bem, voltando um pouco a falar sobre as influências do pensamento heideggeriano, focando ainda no existencialismo, como eu disse, a gente primeiro fala um pouco sobre um autor que seria quase que um proto-existencialista, que é o Nietzsche, mas agora a gente vai partir para um autor que é um existencialista e realmente, que no caso é o Kierkegaard. Inclusive, ele é, dentro da tradição filosófica, considerado como o pai do existencialismo, o primeiro existencialista, né? E aí é uma coisa muito interessante, às vezes a gente esquece um pouco disso, mas Kierkegaard, ele, na verdade, acho até esqueci que Kierkegaard é um autor cristão, é difícil porque as questões do cristianismo vão estar muito intrincadas no pensamento dele, mas a gente se esquece que o existencialismo começa com uma certa corrente de filosófica de pensamento que é uma corrente inicialmente dentro do cristianismo, uma corrente um tanto cristão, cujo algumas questões cristãs acabam sendo muito importantes inicialmente. E para o Kierkegaard, como eu disse, talvez a questão principal e a questão do pensamento cristão principal que vai estar muito na obra dele, que vai ser a sua grande problemática, vai ser a questão do livre-arbítrio. O homem, pelo livre-arbítrio, ele tem uma possibilidade de escolha. Ele pode escolher caminhos diferentes. E a partir daí, eu acho que vem a grande questão do Kierkegaard, porque a partir desta possibilidade de escolha, a gente acaba caindo numa posição de angústia. O Kierkegaard é um autor por qual a angústia vai ser muito central. A angústia vai ser um dado existencial, a gente vive na angústia, e essa angústia ela é dada justamente por essa possibilidade de escolha do homem ter livre-arbítrio e do homem poder escolher. Né? Ele pode escolher aí diversas opções diferentes, ele não vai saber se o que ele está escolhendo vai ser o mais certo ou não. Daí, obviamente, a partir da indecisão, essa angústia, que é esse dado existencial do homem, que é algo que, para o Kierkegaard, é estrutural do ser humano, é estrutural do homem. Digamos, a gente poderia dizer, talvez não seja o melhor termo, mas é como se fosse da natureza do homem ser angustiado devido a essa questão. E aí o homem, através dessa possibilidade de escolha, e através dessa angústia que vem dessa possibilidade de escolha, ele se encontra sozinho. Ou melhor, não completamente sozinho, ele se encontra só diante de um. E aí este um seria Deus. Né? Então o homem ele se encontra apenas perante de Deus, com as suas escolhas oriundas do livre-arbítrio e com a angústia que é esse dado existencial, esse sentimento que é da natureza humana mesmo, devido a essa possibilidade de escolha. Kierkegaard também, por ser um autor do existencialismo, vai ter uma certa influência aí no pensamento heideggeriano. Vamos lembrar, inclusive, que Heidegger é um autor que nasce dentro de um mundo cristão, seu pai é sacristão, ele vai estar dentro aí, ele vai fazer um processo aí de estudo no seminário por um tempo, inclusive para se tornar sacerdote. Então, alguns pensadores cristãos que vão trabalhar algumas temáticas cristãs vão ter uma certa influência dele, por mais que Heidegger, também isso é muito importante dizer, ele não permanece cristão por muito tempo da sua vida. Heidegger, em pouco tempo, ele rompe com o cristianismo, ele se torna aí um pensador ateu. Inclusive, falando do existencialismo, por mais que o existencialismo tenha essa origem, que é uma origem cristã, de certa forma, né? Algumas das questões que o Kierkegaard está trazendo são questões muito, como disse, muito do cristianismo, né? Da doutrina cristã. O existencialismo, depois a maior parte dos autores vão ser autores ateus. Se a gente vai pegar Sartre, o próprio Heidegger, Camus, são autores aí, normalmente são ateus, e normalmente ele vai se estabelecer depois mais como por mais que tenha tido essa origem num pensador muito mergulhado nas questões cristãs, ele vai se distanciar muito disso e depois ele vai se tornar um movimento que a gente poderia dizer mais ateu. Uma outra corrente aí muito importante
do pensamento, que vai ter também influência fortíssima sobre o Heidegger já no começo do pensamento dele, vai ser a corrente fenomenológica. E, bem, da mesma forma que eu acho que a gente traz aí um proto-existencialista para a gente entender um pouco melhor o existencialismo, eu acho que é interessante trazer também um proto-fenomenológico para a gente entender um pouco também a fenomenologia, a gente trazer aquele que talvez seja o avô da fenomenologia, não o pai, que no caso é o Fran Brentano. Brentano, ele é um pensador muito interessante, ele é um pensador do século XIX, que ele está pensando uma certa proposta de psicologia. E aqui é importante a gente lembrar que o século XIX é o século no qual aquela parte da filosofia, que é a psicologia, ela começa a se separar da filosofia e começa a se tornar uma ciência autônoma com os seus próprios métodos, a sua própria forma de criar conhecimento. Quem estuda psicologia, inclusive, sabe que normalmente o marco para o começo da psicologia, não dos cursos de psicologia, mas mais da psicologia como uma ciência, é mais ou menos metade do século XIX, com Wundt, né? O Wundt com o seu laboratório aí de psicologia experimental, com os experimentos que ele fazia nele. E então o Brentano ele está aí inserido nesse contexto de início de uma nova ciência, por mais que ele ainda seja aí muito mais um filósofo. Ele, inclusive, a gente não poderia dizer que ele vai ser um psicólogo do ponto de vista experimental, por exemplo, como seria o Wundt. Tá? E uma outra coisa muito interessante do Brentano, que também é muito dele, de certa forma, é que o Brentano, no fim do século XIX, como diz, durante o século XIX, né, ele vai tá lendo alguns autores que são autores que, de certa forma, na modernidade, às vezes acabaram sendo deixando um pouco de lado, que vão ser alguns autores medievais, e principalmente ele vai estar se voltando e lendo bastante Aristóteles. E aqui é importante a gente saber que não que Aristóteles tenha sido completamente deixado de lado na modernidade, mas desde o advento aí da ciência moderna e do começo da modernidade, a gente teve aí digamos que uma queda do pensamento aristotélico. No fim da modernidade, a gente vai ter aí um certo recrudescimento, uma certa volta de uma leitura de textos platônicos e neoplatônicos. Isso é fim da Idade Média, começo da modernidade. E principalmente de textos platônicos que vão dar uma certa importância para a questão da matemática. Seriam os textos platônicos que normalmente você vai ter aí uma certa influência pitagórica, provavelmente. E justamente até por essa retomada desse saber platônico, desse conhecimento platônico, que a gente vai durante a modernidade, começar a ter um desenvolvimento de uma outra área de saber que a gente vai chamar de ciência moderna, né, que vai ser principalmente um método de saber mais focado nas ciências, daquilo que a gente chamaria de ciências da natureza, física, astronomia, principalmente, e isso muito a ver com essa volta desse saber platônico, desse saber também muito matemático, porque o que essas ciências vão estar promovendo vai ser uma certa matematização do saber. As ciências da natureza, a física, a astronomia e depois as outras ciências, a química, normalmente são ciências muito matemáticas, são ciências que vão estar se utilizando muito da matemática para o conhecimento. Então, o desenvolvimento dessas ciências está diretamente ligado a essa volta desse pensamento platônico que a gente vai ter no começo da modernidade, fim da Idade Média, começo da modernidade, o que por sua vez também acaba acontecendo ao mesmo tempo com uma queda do interesse sobre o pensamento do Aristóteles. A gente pode falar, inclusive, que
a ciência moderna se desenvolve muito abandonando, principalmente aquilo que a gente chama de ciências da natureza, né? É importante a gente dizer isso, que o desenvolvimento inicial da ciência moderna é com as ciências da natureza. Ela se desenvolve muito abandonando muito um certo pensamento aristotélico. Então, Brentano ele recupera um pouco desse pensamento aristotélico e de um pensamento um pouco medieval, no sentido de pensar, por exemplo, uma possibilidade de uma nova psicologia. E algo importante que a gente vai ter aqui nele algo que depois vai ser muito desenvolvido na fenomenologia, vai ser inclusive um dos pontos, acho que centrais da fenomenologia, vai ser a ideia de uma consciência como sendo sempre uma consciência de algo. O Brentano aqui ele já está se posicionando contra uma visão de uma consciência enquanto substância, de uma consciência que consegue existir de forma pura e que consegue depois se apropriar de certos objetos ou se dirigir a certos objetos, e uma forma de ver a consciência como conseguindo ser independente desses objetos. O Brentano ele já tem aqui um adágio, que é um adágio muito da fenomenologia, que depois o Husserl vai desenvolver muito, que é a ideia de que toda consciência é sempre desconsciência de um objeto. Não existiria algo assim que a gente poderia chamar de uma consciência pura, que é uma consciência que não é uma consciência de um determinado objeto. E depois, dentro da fenomenologia, a gente tem, obviamente, o Husserl, que é aí o pai da fenomenologia. Bem, na verdade, só voltando para o Brentano é um autor que o Heidegger vai estar lendo também. Tá? Ele, nesse período, principalmente quando ele está saindo aí da ideia de se formar no sacerdócio e indo para a filosofia, Brentano vai ser um autor que Heidegger vai estar se interessando muito. E já no caso do Husserl ele é um pupilo aí de Brentano, pode-se dizer, que a certo ponto dá uma certa continuidade para algumas características do pensamento do Brentano, mas que vai aí ser considerado aquele que é o pai da fenomenologia, né? A fenomenologia ela vai ser pensada pelo Husserl como em certa forma, uma nova forma de saber, uma nova forma de conhecer, de se acessar as coisas. Ele vai manter esse pensamento do Brentano, que vai se transformar num grande adágio da fenomenologia, da consciência sendo sempre consciência de algo. Não existe consciência pura e não existem os objetos da consciência enquanto independentes da consciência, como algo que a consciência está aqui, o objeto está aqui e a consciência se dirige para ela. Não, é impossível separar a consciência dos objetos dela. A consciência ela sempre é algo que se dirige a um objeto. A nível de curiosidade, se a gente pega um autor como Sartre, por exemplo, lá no começo do Ser e Nada, Sartre está recuperando um pouco do pensamento do Husserl. Ele, para até exemplificar melhor essa ideia que é muito da fenomenologia, da consciência como sendo sempre consciência de algo, vai preferir não utilizar mais o termo consciência de, no sentido de consciência de afeto, consciência de paixão, consciência de amor, e vai se falar simplesmente consciência amor, consciência afeto, consciência paixão, porque esse de às vezes ele pode até dar a impressão de que a consciência é uma coisa e o objeto é outra, a consciência se dirige para ela, assim. Como se ela fosse algo independente da consciência. Então o Sartre, inclusive, tem uma forma muito interessante de explicar isso, assim, que muda um pouco a forma como a gente vai criar os termos, né? Consciência amor, consciência afeto, consciência paixão. Eu acho que isso dá muito bem essa ideia da consciência para a fenomenologia como sendo sempre consciência de alguma coisa, que é algo que uma consciência que não consegue ser separada dos objetos dos quais ela se dirige. E aí, uma outra forma da gente falar isso, que quem estuda muito fenomenologia, quem já está talvez um pouco acostumado com a fenomenologia, vai ouvir muito, que é a ideia da consciência como intencional. A consciência como intencional é justamente essa ideia de que consciência é sempre consciência de algo. Consciência não existe isolada, sozinha, ela sempre
ela sempre se dirige a alguma coisa e é sempre consciência de alguma coisa e nunca consegue ser separada desse alguma coisa do qual ele é consciência. Ao mesmo tempo, como eu disse, o Husserl vai pensar nesse método fenomenológico, que seria um novo método de acesso às coisas. E esse método de acesso às coisas seria um método de conseguir, segundo Husserl, nós conseguimos voltar às coisas como elas são em si mesmas, as coisas mesmas, como ele diria, o Husserl. Que também seria uma ideia de conseguir se chegar às essências das coisas. E aqui é muito importante a gente fazer uma explicação que quando Husserl vai se referir à essência, ele não está aqui falando de essência no sentido platônico, no sentido de uma ideia universal que existe para além desse mundo sensível, que existe num mundo inteligível e que a gente vai alcançar por um método aí dialético de intelecção, de pensamento. Não. Essência para o Husserl, e o Merleau-Ponty, que é um autor francês, vai explicar muito bem isso. Tem um livro do Merleau-Ponty chamado Fenomenologia da Percepção, e no prefácio ele vai estar dando essa visão aí meio do que o Husserl está entendendo por essência, e realmente é uma visão muito, muito boa. É muito mais essência no sentido de o que seria a essência de uma certa experiência que a gente tem no mundo, de uma certa vivência que a gente tem no mundo, de uma certa experiência, de uma certa percepção, de uma certa consciência de um certo objeto, de uma certa experiência, de uma certa vivência. Então, a ideia de experiência e de vivência está muito ligado a essa noção que o Husserl está tendo de o que é uma essência. Mais uma vez, não é uma essência universal, não é uma essência que está para além do mundo, muito pelo contrário, é uma essência que está na experiência e na vivência. Seria muito mais inclusive essa essência desta vivência e dessa experiência que a gente tem. E para a gente conseguir fazer isso, como eu disse, ele vai pensar num método fenomenológico, né? E esse método, ele tem aí alguns passos, e eu achei que talvez o passo aí, talvez mais importante, é um passo que a gente vai ser conhecido como uma suspensão de juízos. Para a gente conseguir chegar às coisas, voltar-se às coisas elas mesmas, para a gente conseguir chegar a uma essência de uma vivência, de uma experiência que a gente está tendo, a gente primeiro precisa fazer esse processo de suspender os juízos em relação àquilo que a gente está percebendo, em relação a essa vivência, a experiência que a gente está tendo. Suspender os juízos a gente pode entender muito como suspender os nossos preconceitos no sentido do termo mesmo, assim, no sentido de serem conceitos prévios que a gente tem para tentar entender alguma coisa. A gente precisa fazer a suspensão deles, colocar eles em suspenso, colocar esses juízos em suspensos para a gente poder ter começar a ter talvez uma noção melhor do que é essa experiência, essa vivência que a gente tem, essa consciência dessa vivência, dessa experiência que a gente tem. Esse é o começo do método que a gente vai chamar de redução, uma redução fenomenológica. E esse passo em específico, que é a suspensão, também a gente vai muitas vezes chamar e vai ser referido como epoqué. E que é uma coisa muito interessante, epoqué é um termo que vem do grego. E esta epoqué, inclusive, é uma proposta que vai estar lá no pensamento grego antigo. Se a gente vai na corrente de pensamento do ceticismo, né, que é uma corrente aí da antiguidade, os céticos, eles diziam também que para a gente conhecer as coisas, ou às vezes para a gente saber que a gente não consegue conhecer as coisas, isso também é uma proposta um pouco do ceticismo, a gente precisa primeiro fazer uma epoqué, a gente precisa fazer uma suspensão dos juízos, uma suspensão dos nossos preconceitos, no sentido de conceitos prévios. Então, é muito interessante, você tem o Husserl bebendo um pouco, isso muitas vezes não é dito, mas bebendo um pouco aí de um pensamento até mesmo da antiguidade,
para a gente pensar um pouco esta fenomenologia, este método fenomenológico, como essa possibilidade de acesso às coisas elas mesmas.